Bom dia, doutor Cláudio. Na sexta-feira, né, saiu uma reportagem da Folha de São Paulo dizendo que havia alguns lotes, né, que foram aplicados das vacinas da AstraZeneca, que teriam sido aplicados nas pessoas, e esses lotes estariam com a validade vencida, as vacinas estariam com a validade vencida. Isso deu muita confusão, aí veio um desmentido do Ministério da Saúde, várias prefeituras também se posicionaram dizendo que não aplicaram essas vacinas fora da validade, e aí fica a pergunta, né? Isso pode realmente ter sido um erro do sistema? Como as pessoas devem proceder nesses casos? Elas voltam aos postos de saúde? O que aconteceu? Se é que a gente sabe o que aconteceu, né? E se isso também coloca em xeque a forma como o Ministério da Saúde está lidando com esses dados de aplicação de vacinas. Bom, nós sabemos que existem fragilidades que não foram corrigidas, porque exigiriam um outro investimento, um outro governo nos sistemas de informação e na capacitação de profissionais. Isso também é mais uma coisa, tudo bem, não é a mesma nota, né? Então, o samba, no nosso caso, tem meia dúzia de notas, mas essa é uma das notas também que a gente tem insistido que precisa ter consistência de informação. Agora, também achei precipitada e exagerada a divulgação que a Folha de São Paulo fez, sem que houvesse antes algum esclarecimento sobre o que estava acontecendo. Nós já vimos alguns exemplos de apuração, o Rio de Janeiro é um dos exemplos, tem vários municípios, em que apareceu a denúncia e feita a verificação, observou-se que havia digitação em data errada, ou que havia algum tipo de falha na entrada de informação. Então, por exemplo, quando atrasa a entrada de dados de um dia de vacinação, existe a possibilidade de que os dados entrem com a data da digitação, ao invés de que entrem com a data da vacinação. Claro, existem casos também em que deve ter havido uma falta de controle e pode ter sido aplicada a vacina vencida, mas certamente numa quantidade muito menor do que aquele montante todo que foi divulgado. Então, acho que é importante tomar bastante cuidado com isso. Tem um grupo que eu tenho tido a oportunidade de participar, o Observatório Covid-19-BR, que inclusive hoje soltou uma nota como carta à Folha, observando essas questões. Então, as pessoas têm que olhar naquele lote, foram divulgados os lotes e datas de vencimento, e comparar efetivamente com a data que consta como aplicada na sua carteira de vacinação. Na dúvida, procura a unidade de saúde para verificar, porque caso não tenha sido observada a data de vencimento da vacina, é possível que o centro de saúde, a unidade de saúde, oriente uma nova dose. Agora, a dimensão do problema relativo à aplicação de doses vencidas foi muito menor do que essa que foi divulgada, na minha opinião, de forma atabalhoada. Doutor Cláudio, deixa eu perguntar aqui uma coisa para o senhor. A vacina fora do prazo de validade, ela pode fazer mal para quem toma? Por acaso, ela pode ser eficaz a despeito da validade? Porque o que a gente tem visto, por exemplo, com relação à vacina da Pfizer, o prazo de validade já mudou 4 vezes, né? A AstraZeneca eu não me lembro de nenhuma controvérsia. A da Pfizer era mais complicada porque exigia aquela temperatura criogênica muito baixa, essa coisa toda, então o assunto foi evidenciado em várias reportagens. Mas pode fazer mal ou pode ser inócua? Doutor Cláudio. Pode ir, Beli. 6.000 pessoas podem estar passando agora. Tá, vamos entender primeiro como é que se estabelece o prazo de validade. Porque é um pouco diferente para medicamentos e vacinas. A vacina é um produto biológico e ela tem aquelas condições rígidas para sua conservação. Então, uma vez que a vacina é fabricada, ela é testada periodicamente para ver se ela mantém as suas condições originais. Tanto algumas coisas básicas, do tipo olhar a vacina contra a luz para ver se tem algum tipo de precipitado, quer dizer, alguma alteração visível, até isso pode acontecer, como testes mais cuidadosos de laboratório, especialmente quanto à potência da vacina. São testes mais
sofisticados. Então, diferentemente de medicamentos, não tem como acelerar os estudos da duração, da chamada estabilidade da vacina. Por isso, em todos os casos, nós ainda temos estudos que são muito recentes. Nós ainda não tivemos tempo de testar a vacina depois de 1 ano, depois de 1 ano e meio. Então, os prazos que são definidos pelos fabricantes e corroborados pela Anvisa são aqueles que puderam ser testados. Em geral, esses prazos têm uma segurança, digamos, excessiva. Quer dizer, é possível que, ao longo do tempo, com novos testes, se verifique que as vacinas duram mais do que aqueles prazos que foram divulgados. Mas, nesse momento, não é possível afirmar isso com toda a certeza. Então, as vacinas que estão depois do prazo de validade, muito dificilmente vão causar problemas. Elas são esterilizadas devidamente, elas não costumam sofrer alterações que gerem problemas, mas existe um risco que é tanto maior quanto mais tempo passa do prazo de validade, de que elas percam a eficácia, percam aquilo que a gente chama de potência. Sempre que um fabricante estende o seu prazo de validade, ele traz os testes demonstrando que isso foi comprovado pelo seu setor de controle de qualidade. Já aconteceu muitas vezes de vacinas terem sido adquiridas pelo governo e, por alguma razão, terem perdido seu prazo de validade, elas são enviadas para o INCQS, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que avalia tanto a documentação de produção, como faz a análise laboratorial das vacinas para ver se essa validade pode ser estendida ou não. Agora, isso não resolve o problema de quem já recebeu a vacina. Então, essas pessoas vão ter que saber se a vacina está válida ou não. Essa é uma orientação que o Programa Nacional de Imunizações tem que divulgar nos próximos dias.